Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Web Rádio Fraterno. Vamos iniciando nossa noite desse 19 de dezembro de 2024. Faltando poucos dias para o Natal, o que foi que você fez? Eu não sei, ainda vou fazer esse balanço geral exatamente às 23h59 do dia 24, prestes para JC nascer. Então, vamos lá, gente, iniciando nossa noite com a prece. E eu gostaria de chamar ele, o avô do Anthony, o homem mais badalado, André. Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia, Jesus Cristo, e como a palavra chama, JC, né? Pedir a ele muita luz, muita paz e harmonia nesta noite, que nossa convidada seja inspirada a nos trazer uma mensagem e que essa mensagem possa ser levada a muitos ouvidos e a muitos corações. Muita paz e luz para todos nós, que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria de chamar ele, o nosso DJ, que está com o manto dele alvinegro. Vamos lá, DJ JP, bota essas picapes para chorar. Já parou para pensar por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explicar na justiça universal? Quero crer o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Amor, 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 Vamos iniciando nossa noite pegando a cumbuca de cuscuz, água fluidificada. Eu tô sentindo o cheiro de Natal desde o fim de novembro. Então, já estou preparadíssima, bem bela, bem gata garota. Já peguei meus cactos, minha fazenda de cacto, junto com a minha fazenda de gato, que vamos sintonizar aqui no nosso cuscuz, que hoje vamos receber uma convidada muito especial. E ela vai trazer sobre o tema O Menino Jesus e Nós. Estamos aqui com a Eugênia Campos, recebendo com muito amor e muito carinho. E fala pra gente, menina Eugênia, o menino Jesus está em nós ou é o Big JC? Porque eu pensava que JC fosse capricorniano. Aí me disseram, não, ele é ariano. Eu vou compartilhar algo com Jesus. O signo. Vamos lá, Eugênia.
Olá, Paloma, olá a todos que nos escutam nesse momento. Uma saudação especial ao nosso amigo João Pedro e a todos que nos escutam naturalmente. Uma alegria poder colaborar, poder estar aqui nessa noite do dia 19 de dezembro. Em poucos dias, de fato, a cristandade comemora o natalício de Jesus, né, ou JC, como a nossa Paloma carinhosamente chama, mas, de fato, será que ele nasceu nesse dia? Para nós pouco importa, porque, na realidade, a nossa reflexão hoje girará em torno do nascimento do Cristo mais importante para toda e qualquer criatura, que é o nascimento do menino em nós. Será que ele nasceu em nós? É interessante porque há quantos séculos, há quantos milênios a humanidade tem contato com Jesus. Segundo o Espiritismo, o Cristo, que esteve conosco há cerca de 2000 anos na roupagem de Jesus de Nazaré, de Jesus o Nazareno, é o Cristo da Terra. Enquanto governador desse planeta, ele coordena e ampara essa grande nau humana desde que o planeta estava em formação, portanto, até mesmo naquela época em que aqui não havia vida organizada, as composições minerais, químicas do planeta ainda não permitiam a vida como a conhecemos. Segundo Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, nosso querido Chico, a quem nesse momento agradecemos, também ao benfeitor. Segundo Emmanuel, o Cristo é esse ser que estava trabalhando a matéria inanimada do orbe para que aqui um dia a vida pudesse acontecer, pudesse se desenvolver, pudesse medrar, até que também a espécie humana pudesse aqui estar. Então, é esse psiquismo que trabalhou e trabalha junto aos nossos corações, que nesse mês de dezembro é lembrado de maneira especial. Mas a nossa reflexão, especificamente, ela diz respeito não só à figura excelsa do Cristo, Espírito, cuja missão dada por Deus é coordenar os destinos da humanidade terrenal, mas também refletirmos acerca da presença do Cristo enquanto jardineiro fiel, aquele jardineiro tão bem designado pelo Espírito Verdade em o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Verdade que é o próprio Cristo, não é? Ali há essa figura que muito nos comunica a natureza da tarefa de Jesus junto aos nossos corações. Ele é o jardineiro que trabalha o solo interno, íntimo de cada um de nós. E nesse sentido, há Jesus, o governador planetário, sim. Há Jesus, aquele que jardina o solo íntimo. Mas há Jesus também, aquele que decidiu aqui estar em corpo de carne, trazendo uma lição excelsa, magna, lapidar a lição viva do amor. E o Verbo se fez carne, conforme João, o evangelista, escreveu. O Verbo se fez carne, e ele aqui conosco esteve. Se ele nasceu em Belém, se ele nasceu
na Palestina, se ele nasceu em um 25 de dezembro, ou se ele nasceu em abril, março, pouco importa, porque o que nós gostaríamos hoje de indagar para cada um daqueles que nos escuta e para nós mesmos ele nasceu de fato? Nasceu no seu coração já? O menino Jesus, aquele ser pura luz que Maria embalou e colocou junto aos animais, numa manjedoura humilde, numa situação de pura singeleza e beleza. Aquele menino que foi o amor nascido aqui no planeta, o verbo que se fez carne. Esse menino já nasceu para você? Ele já nasceu para mim? Independente de geografia, de etnia, de um país, de um logradouro, de um CEP, independente de uma rua, uma casa ou um estábulo, junto aos animais, junto às estrelas, junto àquela estrela maior a indicar aos reis que ali nascia o rei de fato. Será que esse menino, ele nasceu para nós, para cada um de nós? Em mim, em você, ele já nasceu? Para nos ajudar nessa reflexão, nós vamos nos valer de um texto muito conhecido de alguns de nós, para outros é inédito, é ignorado. Nós gostamos demais desse texto, que é da lavra de alguém que passou pelo Brasil e deixou marcas na seara espírita. Muitas vezes hoje, quando nós entramos em contato com pregadores do Evangelho no meio espírita, pregadores que muito tocam os nossos corações, que despertam em nós aquele Cristo que está se gestando intimamente no coração de cada um, a fala de certos pregadores nos impulsionam a esse parto, a esse nascimento íntimo. E aí nós achamos, então, que a nossa época, talvez, é privilegiada por podermos ouvir certas pessoas que falam com tanto amor e de forma tão inspiradora sobre o Evangelho. Esquecemos, olvidamos, às vezes, aqueles que vieram antes. E eu me refiro, então, a um pregador do Evangelho que nasceu em Piracicaba, no século XIX. Veio a desencarnar em São Paulo em 1966. Pedro de Camargo, conhecido por Vinícius. As suas palestras em torno do Evangelho eram tão ricas, tão magistrais, que ficaram famosas como as domingueiras na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele foi conhecido, na sua época, como o maior pregador espírita do Evangelho. Onde quer que esteja este espírito do nosso Vinícius, Vinícius era um pseudônimo que ele usava, do nosso Pedro de Camargo, palestras tão inspiradoras e tão sublimes que a Federação Espírita Brasileira decidiu enfeixá-las em livros, e vamos encontrar em torno do mestre, na seara do mestre, o mestre na educação, todos livros versando sobre a figura excelsa do Cristo. Mas não eram textos, eram palestras que ele proferia na FESP, nas famosas domingueiras. E é da lavra de Vinícius, ou Pedro de Camargo, uma reflexão que julgamos muito oportuna nessas épocas natalinas. O Vinícius tem esse texto. Jesus nasceu? Onde? Quando?
É um texto que, se nós fizermos uma busca na internet, nós vamos encontrar adulterações dele, enxertias, ampliação, e, lamentavelmente, não se dá os créditos. Mas podemos encontrá-lo na obra Em Torno do Mestre, de publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira. E é interessante porque a ideia do Vinícius é magistral. Ele vai refletir exatamente sobre a figura do Cristo como sendo força, vida, poder e verdade. E aí isso nos aponta rumos. Será que no meu coração, será que no seu coração, será que no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, a força, a vida, a poder e a verdade? Porque o Cristo representa tudo isso. Força, poder, vida e verdade. Mas não é a força dos fortes que comumente rotulamos como tal no mundo. Aqueles que são fortes porque ante o mundo vencem os outros. Não, é a força daquele que já é capaz de vencer a si mesmo, de transformar-se, de atravessar as próprias dificuldades, os próprios desertos íntimos. É a força daquele que caminha com uma direção firme, com um olhar fixo num alvo. Como disse Paulo, prossigo para o alvo. É o poder não daqueles que detêm o poder transitório e momentâneo do mundo. É o poder daqueles que se sentem empoderados porque afeiçoam-se a uma causa. E essa causa é permitir que o Cristo nasça, cresça e viva em nós. Quando o Cristo nasce na gente, ali em nós, no nosso íntimo, na nossa vida, nas nossas realizações, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, no objetivo que nos move, há a presença do Cristo. Ele nasceu, ele vive. E ele traz força, traz poder, traz vida e traz verdade. Então, o Vinícius, ele decidiu nos inspirar com esse texto belíssimo, indagando algumas figuras do Evangelho se o Cristo nasceu. Se ele nasceu, onde ele nasceu e quando ele nasceu. E ele nos dirá que se nós perguntássemos a Paulo de Tarso onde e quando nasceu Jesus, certamente Paulo nos diria: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando eu, ignorante e fanatizado por uma causa inglória, deixei-me envolver pela sua luz divina. E a partir dali, eu pude dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então vejamos que o Cristo não nasce num dia, numa data, num local específico. Ele nasce em nós, em uma circunstância que nos marca. É o instante da nossa existência aqui, na transitoriedade do mundo, em que a nossa alma, o nosso ser, volta-se completamente para essa figura, a figura maior do planeta Terra, para essa luz viva e morredora, para essa luz que nos modifica por completo. É quando a força, a vida, o poder e a verdade em nós encontram morada. É somente assim
É somente nessas circunstâncias que o Cristo de fato nasce. Então, para Paulo foi em Damasco, quando ele pôde ter contato com esse clarão vivo a indagar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele nasceu de forma a jamais vir a morrer, porque o coração daquele que foi visitado pelo Cristo foi completamente transformado. Saulo se tornou Paulo, e as suas pegadas luminosas de difusor do Evangelho chegaram até nós. Vinícius, então, nos traz a reflexão, a seguinte pergunta: se indagássemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus? Ela talvez nos dissesse: não, Jesus não nasceu em Damasco, Jesus nasceu em Betânia, quando eu pude ouvir a sua voz permeada de verdade, de doçura, de pureza e de beleza. Então, para ela, a voz do Cristo, o seu olhar, o seu magnetismo, a sua presença singular, fez com que ali nascesse, de fato, um novo ser. Então, vejamos, amigas e amigos, que o nascimento do Cristo, ele só acontece quando nasce um novo ser humano. Nasceu Paulo, porque o Cristo nasceu nele. Nasceu Madalena, a convertida de Magdala, porque o Cristo nasceu nela. Então, para ela, foi naquelas circunstâncias, em Betânia, quando a presença singular do Mestre a fez mudar por completo os seus roteiros, os seus caminhos, a fez reconfigurar a sua rota e a trilhar um caminho completamente diverso do que vinha trilhando até então. E para Pedro, onde será que nasceu Jesus e quando? Pedro, que foi o primeiro a ser chamado, junto com seu irmão André: vem e eu te farei pescador de homens. Pedro, que foi testemunha de tantos episódios significativos do apostolado do Cristo aqui entre nós. Pedro, João, Tiago, esses três, a tríade mais presente nos instantes mais significativos. Quando nasceu Jesus para Pedro? Se o nascedouro, ou o natalício, melhor dizendo, do Cristo em nós, remete-nos a uma transformação íntima nossa, se é o nascimento de alguém que se predispõe e abre-se à transformação efetiva, genuína, então, claro que o Cristo para Pedro não poderia deixar de nascer no átrio do Paço de Pilatos, quando o galo cantou pela terceira vez e ele pôde envergonhar-se de ter negado Cristo 3 vezes. Ali, quando a sua consciência, tocada pelo remorso, o arrependimento, a vergonha, quando ele pôde, enfim, perceber a sua fragilidade e a sua fraqueza, de forma mais viva, mais contundente, é ali que nasce Jesus no coração de Pedro. E a partir dali ele se torna tão forte, força, vida, poder e verdade naquele coração nasceram, a ponto dele ser o sustentáculo dos cristãos a partir dali, e jamais recuar ante desafios imensos, imensuráveis, jamais recuar ante o grande desafio de ser o pilar da igreja nascente. Então, Pedro viu nascer Jesus no instante de maior fraqueza sua, num instante
em que a sua sombra se desvelou de forma muito evidente, como que a nos convidar também a olhar para a nossa sombra, para a nossa fraqueza, para a nossa intrepidez, para aquilo que em nós há semelhante a Pedro. E Vinícius, então, na sua condução sublime e profunda, ele nos traz uma personagem do cristianismo nascente que não apresenta contradições. Não é um Paulo que outrora foi Saulo, assassino de cristãos. Não é uma Madalena que tinha uma vida dissoluta e ao contato do mestre se transforma completamente. Não é Pedro que, com as suas contradições, incompreensões, impulsividade, pusilanimidade e fraqueza, se deixa tocar pelo arrependimento. É João, aquele de quem temos notícia como sendo o discípulo bem-amado, o mais jovem e o que viveu mais, aquele a quem o mestre concede a benesse de ser conduzido na vida pela sua própria mãe, Maria. Então, João, para ele, quando será que nasceu Jesus? Onde? Quando? É tão significativo o nascimento de Jesus para João que não importa nem onde. Se perguntássemos a João onde Jesus nasceu, o que diria ele? Diria: o Cristo nasceu para mim quando eu pude constatar que Deus é amor. Então não importa onde, importa como, importa quais as fichas vão caindo intimamente para nós, né? E se perguntássemos a Zaqueu onde nasceu Jesus, o que será que Zaqueu diria? Possivelmente ele diria: Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu quis vê-lo e timidamente subi numa árvore e fiquei à espera, vendo Jesus passar. Surpreendi quando ele me disse: desce, Zaqueu, importa que eu me hospede em tua casa hoje. E assim nasce o Cristo para mim, quando a salvação entra no meu lar. Amigas, amigos, Zaqueu, o rico de proventos, o homem de posses, um homem detestado porque era publicano, colhia imposto para a dominação de Roma, ele tinha no íntimo um desejo vivo de ter contato com o mestre. E que surpresa, não é? Na sua humildade, ele sobe, ele não se acha digno. Olha que lição. Ele não se acha merecedor. Então, ele timidamente, veladamente, em total obscurantismo, oculto, ele se oculta naquele sicômoro, naquela árvore, que era uma oliveira, né? O sicômoro é uma oliveira. Ele sobe ali e apenas aguarda Jesus passar. Como os nossos conceitos de merecimento, eles são falhos e equivocados. Como a nossa visão é pequena, limitada para abarcar o verdadeiro merecimento. Nós estamos longe de saber o que é isso. Jesus diz: desce, Zaqueu, hoje eu vou me hospedar em tua casa. E ali nasce o Cristo para Zaqueu, no contato íntimo, estreito com o Mestre. Quer dizer que o nascimento do Cristo em nós não tem a ver com a aceitação nossa do Cristo. Todos nós aceitamos o Cristo e o aceitamos já há quantos séculos? Não é uma questão de aceitar ou negar o Cristo, porque muitos de nós, se não todos nós, o aceitamos há séculos. Mas ele ainda não penetrou no nosso coração, muitas vezes. A nossa aceitação é formal, nós estudamos sobre ele,
nós nos alegramos com tudo que tem a ver com Cristo, mas será que Ele já é em nós força, poder, vida e verdade? A ponto de nos transformar por completo? Porque é isso que Ele fez com Paulo, com Madalena, com Pedro, com João, com Zaqueu. E a Tomé, se nós indagássemos, Tomé, quando nasceu Jesus? Onde? Certamente Tomé nos diria: Jesus não nasceu nem em Damasco, nem em Betânia, nem em Jericó. Jesus nasceu em Jerusalém. Quando eu pude atestar que a morte não tem poder sobre o Filho de Deus. Então, para Tomé, Jesus nasce quando as suas dúvidas, as suas hesitações, a sua incredulidade de discípulo cético, descrente, se dissipa ante a presença de Jesus ressurrecto, ressurgido, ressuscitado. Então, quando ele tem aquela comprovação íntima, né? Então, veja, a nossa alma anseia por algo, cada um de nós anelamos algo, ansiamos por algo com todas as fibras do nosso ser. E é quando esse algo nos preenche, é o Cristo que ali nasceu e vem nascendo. Aquilo que nós mais buscamos, aquilo de que mais necessitamos. Saulo necessitava de paz, e a presença do Cristo apazigua aquele coração e mostra para ele os caminhos. Madalena necessitava de paz, e o Cristo apazigua aquele coração. Pedro necessitava de paz, e o Cristo apazigua aquele coração. Todos nós, qualquer que seja o formato das nossas buscas, do nosso objetivo aqui na Terra, qualquer que seja a feição que os nossos objetivos apresentam, a forma daquilo que estamos buscando, no íntimo, cada um de nós carece de paz. E é o Cristo que vem e apacenta, quando ele nasce verdadeiramente. É por isso que nós estamos indagando. Será que ele já nasceu? Onde? Quando? Por fim, Vinícius reflete sobre quando nasceu Jesus para Dimas, o bom ladrão. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, Gestas e Dimas. Dimas é conhecido como bom ladrão porque é o ladrão que se deixa arrebatar, tocar e penetrar pela figura sublime de Jesus. E Gestas é aquele que escarnece, debocha, aquele que não estava preparado para o nascimento do Cristo. O Cristo, nos seus instantes finais, então diria possivelmente Dimas: não, o Cristo não nasceu nem em Damasco, nem em Betânia, nem no pátio de Pilatos, tampouco nasceu em Jericó, nem em Jerusalém. Ele nasceu no topo do Calvário, quando o meu coração se deixou penetrar pela sua presença, e eu tive a certeza de que iria ter com ele no paraíso. Quando o meu coração culpado foi perdoado. Então, amigas e amigos, essa é uma singela reflexão. O menino Deus, né? O menino Jesus, o verbo que se fez carne, a criança que
singelamente habitou aquela manjedoura, simples, humilde. Será que nós já estamos, como diz Vinícius, preparados para deixarmos de ser hospedarias de Belém que não quiseram receber o Cristo e nos transformarmos numa manjedoura humilde, singela, que acolhe o menino, que acolhe o pequenino, para que ele possa crescer em nós? Para você, para mim, onde e quando nasceu o menino Jesus? Talvez nem tenha nascido ainda, não é? Talvez ainda esteja em gestação. Talvez ainda incontáveis encarnações necessitaremos para que ele de fato nasça em nós. Mas nós saberemos quando ele nascer. Nós seremos inundados de força, poder, vida e verdade. Paz e bem, paz e luz, uma excelente noite para todos nós. Pois, Eugênia, alô, som testando, aqui também tá dando delay. É isso mesmo. Eugênia, nós finalizamos nosso primeiro bloco, para quem é novo aqui no Cuscuz, e vou chamar o nosso DJ JP para soltar o break, que é a nossa música de intervalo, que já já a gente volta para o nosso momento Pinga Fogo no Cuscuz. Alô, alô, DJ JP, solta o som, que já já a gente volta. Muito tempo se passou e aqui novamente encontrar você. Foram tantos sonhos e deixamos de viver, eu e você, nosso mundo. Pelo que passamos, nós fomos culpados, faz parte da vida. Voltamos mais fortes, hoje posso ver, faz sentido agora, uma outra paisagem, uma nova viagem. Você. Foram tantos sonhos e deixamos de viver, eu e você, nosso mundo. Pelo que passamos, nós fomos culpados, faz parte da vida. Voltamos mais fortes, hoje posso ver, faz sentido agora, uma outra paisagem, uma nova viagem. Estamos de volta com o nosso Cuscuz com o Espiritismo e nada melhor iniciar com Pinga Fogo no Cuscuz. Você que perdeu o primeiro tempo, não se preocupe não, que estará disponível no canal do YouTube do Lar dos Humildes este episódio. Fala, minha Dora Aventureira, que a Eugênia te escuta. Oi, Eugênia. É porque assim, a Paloma adora colocar apelidos, certo? Mas é de coração, detalhe, viu? Quem não gostar vai dizer. Quem não gostou, morde as costas. Porque de vez em quando eu viajo, aí ela me chama de Dora Aventureira. Eu tive que ver esse desenho para saber o que era, né? Aí vi esse desenho da menina que adora viajar. Que bom, né? Então, vamos lá. Eu estava hoje
no meu evangelho, interessante, que, lendo uma passagem de Lucas, que diz, Jesus, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É exatamente porque eu acredito que é um chamamento, porque quando ele nasce para a gente, aí eu diria, se eu estou entendendo certo, a gente faz o que ele diz. Mas enquanto ele não nasce, né? Enquanto ele não nasce no nosso coração, só são palavras que a gente chama, mas que ele não está dentro ele não nasceu ainda não é o nosso momento, sabe? E é bem interessante essa questão da gente chamar quando a gente não segue o Cristo. E exatamente a partir do momento em que Paulo descobriu o Cristo, ele começou a segui-lo, começou a fazer o que ele queria, né? Fazer o que o mestre ensinou. Enquanto isso, não. Como todos os outros, Pedro, certo? Maria Madalena, como você citou, e é bem interessante essa questão do nascimento do Cristo no nosso coração. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente celebra, sabe? E nos natais agora, até o Cristo está meio distante, botaram um velhinho de roupa vermelha. E onde é que está o aniversariante, né? Que não nasceu nos nossos corações? Essas pequenas considerações e veja se realmente essa coisa da gente perguntar e se ele está no nosso coração, a gente já tem a resposta. Iraci, você compreendeu bem essa mesma reflexão que queríamos trazer, porque até mesmo essa lembrança anual que a cristandade devota ao Cristo, mesmo eivada de vermelho e branco, de Papai Noel, de luzes dos pinheiros, das árvores de Natal, todo esse momento que muitas vezes alude mais ao comércio do que ao Cristo, ele vem nos convidar invariavelmente a pensar no Cristo. E eu diria que é até providencial terem situado o nascimento dele, embora não seja a data que os historiadores e historiógrafos apontam, num período em que finda um ano e inicia outro, porque invariavelmente o nosso coração e a nossa mente vai se voltar para perspectivas renovadas de recomeço, por conta do calendário. Então, eu imagino que o Cristo, como esse grande governador do planeta, ele também nisso ele toma parte, no fato da humanidade, até mesmo não cristãos, serem chamados a esse momento, no período do fim do ano, das festas, a refletir sobre o Cristo. Os cristãos, mais especificamente, mas também os não cristãos, porque incontáveis não cristãos, mundo afora, não passam incólumes, né, a esse período natalino. É uma festa que realmente ela é celebrada, mesmo em países não cristãos, em países que têm outro calendário, né? Alguém dirá, a força do comércio, do Papai Noel adentra, mas invariavelmente nós somos forçados a nos perguntar a origem mesma e a causa principal dessa celebração. Então, assim nós somos forçados a nos remeter ao Cristo de qualquer modo. E nós cristãos, mais claramente, porque tem o Advento, tem toda a tradição da Igreja Católica que vem nos lembrar mesmo. Então, é como se nós pudéssemos a cada ano revisitar a nossa relação com Cristo e indagar se ele já pôde fazer do nosso coração aquilo que ele fez com esses corações que ele profundamente marcou. Porque quando você fala do evangelista Lucas, que traz essa fala de Jesus, porque me dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo,
É essa a característica marcante da maioria de nós que nos dizemos cristãos. Nós dizemos Senhor, Senhor, no ímpeto de súplica para que o Senhor Jesus cumpra as nossas determinações, aquilo que nós suplicamos. E não dizemos como Paulo, Senhor, que queres tu que eu faça? Então, a nossa relação ainda é do súplice, da pessoa que suplica, da pessoa que pede, da pessoa que vê em Cristo alguém que vai sanar as próprias dificuldades, mas assim, naquela atitude passiva. O Cristo tem o condão de fazer aquilo que o meu coração anela, deseja. Mas será que o meu desejo é o desejo dele? Nós não cogitamos de perguntar, porque nós queremos que ele nos sirva. Muitas vezes, nós não nos dispomos a servi-lo seguindo-o, ou segui-lo servindo, melhor dizendo, segui-lo servindo. Então, nós dizemos, apreciando a conduta paulina, Senhor, o que queres tu que eu faça? Que Paulo efetivamente proferiu essas palavras com toda a sinceridade do seu coração. Ele se ajoelhou, ele caiu, ele ficou aos pés do mestre, e a partir dali, essa pergunta o acompanhou, porque não foi uma conversão em Damasco, foi um chamado em Damasco, ele foi se convertendo ao longo da sua vida inteira, dali para frente, porque o voltar-se para o Cristo é cotidiano, não é mágica, ele nasce e está tudo modificado, ele nasce e o nosso coração, ele se abre à mudança, mas é uma mudança que é convite diário, e nesse convite diário, a gente sente realmente se ele nasceu quando a nossa pergunta é essa, Senhor, o que queres tu que eu faça? Não é minha vontade, mas eu vou me esforçar para adequar a minha à tua vontade. Eu acho que essa é a grande chave, realmente, viu, Iraci? Você foi no ponto. Agora, Isabel, é você. Eu já ia falar. Eugênia, essa mensagem de Vinícius faz a gente inquietar, né? Ela inquieta a gente, porque esse questionamento ele tem que ser diário. Eu acho muito bom, até a Carol estava nos bastidores me perguntando, Isabel, e essa mensagem, né? E perguntando do Vinícius, e a gente vai percebendo que a gente sabe muito pouco e que a gente pratica menos ainda. Mas eu queria só reforçar que nós temos... tem um livro, Antologia Mediúnica do Natal, para os nossos ouvintes poderem estudar, não só nesse período de natalício, mas tem um ano todinho, são muitas mensagens belíssimas. E tem uma mensagem do irmão X, que vai falar sobre o Natal simbólico, e ela justamente costura essa fala do Vinícius, que irmão X inicia a mensagem falando assim, deve nascer. Então, cada um de nós precisa começar a encontrar esse momento com Jesus. A Iraci falou do comércio que aflora e as pessoas disputam pelo último presente, pelo último peru. A gente aqui não está numa fala repreensiva às comemorações, às confraternizações. A gente está numa fala de convite, né, Eugênia? Convidar a todos a fazerem parte desse processo, mas colocar o aniversariante simbólico no dia dele, porque o irmão, que é Humberto de Campos, né, nos fala também que nós temos oceanos de bênçãos divinas, nós temos continentes de possibilidades, nós temos florestas de sentimentos para educar. Agora também nós temos desertos de ignorância para corrigir. Nós temos tribos de pensamentos que são inumeráveis, que povoam a infinita extensão do nosso mundo interior. Então, tem muita coisa ainda a desbravar. E aí você rememorando sobre Paulo, né, que iniciou em Damasco, é a sementinha que é plantada.
é a sementinha que é colocada no dia que ele nasce, mas aí é uma existência infinita para a gente poder compartilhar com Cristo a ceia, porque o noivo está esperando ainda hoje, né? Eu agradeço muito essa lembrança. Eu não tenho pergunta, foi somente para lembrar, né? E tem um prefácio também do livro que a gente gosta muito de citar, que é do Caminho, Verdade e Vida, em que o benfeitor Emmanuel vai nos dizer que nós ainda malbaratamos o Cristo, né? Que o Cristo não estabelece essas linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, a gente tem que começar a trazer o Cristo para esse nosso templo interno, porque esse nosso templo interno ele é colocado em qualquer canto que a gente se encontre, né? Toda a terra é o altar de oração, todo campo é local de trabalho. Então, fica aí a nossa gratidão por esse momento. Era só uma contribuição. Muito obrigada. Gente, e agora, para finalizar, tem o André, né? Falou. Isso mesmo. Fala, André, que a Eugênia te escuta. Primeiramente, eu queria agradecer essa belíssima mensagem que a Eugênia nos trouxe, né? Estamos aí às portas do Natal, como a Paloma falou. E eu queria pegar um gancho da fala da Eugênia e da fala da Iraci e colocar vocês que estão nos ouvindo aí para pensar, neste Natal, o que nós vamos dar de presente para o aniversariante? A gente passa o tempo se preocupando em dar presentes e a gente esquece do aniversariante. E esse ano? O que é que vocês acham da gente fazer diferente e preparar um presente para o aniversariante? Aí eu pergunto, qual presente você daria para o aniversariante se tivesse essa possibilidade de encontro? Aliando aí a questão de quando Cristo nasceu e o que você daria de presente. Essa é a minha contribuição. Boa noite. Gente, finalizamos com essa mensagem do André e agradecer especialmente a Eugênia por disponibilizar na noite de hoje o tempinho para falar com a gente sobre o nosso amado JC. E, para finalizar, teremos a nossa prece, nada melhor, uma mensagem de Natal. Que nós busquemos sempre renascer dentro de nós o menino Jesus. Pois Natal é todo dia. No olhar de uma criança, no sorriso de uma criança, no sorriso de um adulto, de qualquer pessoa que seja, até no brilho no olhar. Que a gente busque ser caridoso conosco mesmo e para com o próximo. Vamos para a nossa prece final e eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel para fazer a nossa prece final. Ok. Pensei que fosse chamar a Carol, mas está ótimo. Possamos nós, nesse momento, com esse convite amoroso que recebemos, nos comunicarmos, colocarmos em sintonia com o plano superior, lembrando daquele bebê que veio até nós nos trazer a mensagem em todos os momentos de sua estadia terrena. Aquela criança que se tornou jovem, que se tornou adulto e que transformou o planeta, que transformou os corações. Que possa, nesse momento, que possamos refletir a mensagem do Cristo, que é um convite ao renascimento, como Zaqueu, como Paulo, como Maria de Magdala, renascermos e respondemos a esse convite que a resposta é única. A resposta é, Senhor, o que queres que eu faça? E que possamos, nesse momento, desse sentimento de gratidão que nos une, encerrar esse momento,
mas com os nossos corações ligados com Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, até a próxima quinta, com mais Cuscuz com Espiritismo. E lembre-se, Natal seja sempre esta luz dentro de nós, que há o menino de Jesus. É isso, cuidem-se, bebam bastante líquido e também cuidado redobrado com a prece. Tchauzinho, tchauzinho. Até a próxima quinta com mais Cuscuz com Espiritismo.